Nós vamos continuar a nossa série de mensagem, né? Nós estamos aí recarregando as baterias. Nós tivemos na semana passada uma mensagem poderosa sobre a vida de Elias. E hoje, então, queridos, nós vamos fazer uma reflexão na vida de Jó. Eu sei que Jó, tem muita gente só de ouvir falar, ai meu Deus, não gosto de ouvir de Jó não, né? Porque Jó lembra a prova, Jó lembra muitas vezes lutas e perseguições. Mas é importante, queridos, nós aprendermos com a palavra de Deus. E o tema desta noite é vencendo o sofrimento humano. E talvez, queridos, nós não percebemos as pessoas que estão ao nosso redor. E às vezes existem muitas pessoas que estão próximas de nós, que estão sofrendo, estão desesperadas, estão feridas, lutando contra um desespero e muitas vezes contra uma depressão. Às vezes nós não temos conhecimento, né, da estrada escura que essas pessoas elas caminham. Às vezes nós até observamos e não tomamos atitude porque muitas vezes nós não sabemos o que fazer, o que falar, né? Às vezes a gente fala, é melhor ficar quieto do que falar besteira. Mas nós vemos aqui pela palavra de Deus, irmãos, que até nós, né, muitas vezes podemos ter passado por momentos assim. Eu daqui a pouco quero compartilhar com vocês 2 experiências que eu tive na minha vida, que foi de sofrimento, de tristeza, mas que graças a Deus, Deus mandou pessoas para me ajudar, procurei os recursos e fui abençoada, fui alcançada para a glória de Deus. Irmãos, embora a Bíblia não vai aparecer, por exemplo, a palavra depressão, né, exceto em algumas traduções hoje mais contemporâneas, mas a gente vê algumas palavras lá na Bíblia, né, como deprimido, de coração partido, problemático, miserável, desesperado, de luto, entre outros. O salmista Davi mesmo expressa muito esses termos no livro dos Salmos, né? Expressa ali sofrimento nos momentos que ele teve de perseguição, de luta e de aflição. Aleluia! Mas também a Bíblia nos ensina, irmãos, que mesmo nós estamos firmes na palavra de Deus, sendo pessoas, homens e mulheres de fé, de esperança, teremos momentos difíceis na nossa vida. Mas a maneira que nós vamos enfrentar pode mudar todas as coisas. Amém? Nós vamos ler aí então no livro de Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, que temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía-lhe 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Tendo também muitíssima gente ao seu serviço, muitos empregados. De modo que este homem era o maior de todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava. E, levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia Jó, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia continuamente. Aleluia. Então a gente vê aqui, queridos, a história, né, de Jó. Era um homem casado, era um homem próspero, né, rico, abençoado, né, aleluia, respeitado, temente a Deus, homem de fé. E ele fazia algo muito interessante, ele sacrificava pelos seus filhos, pois ele tinha uma preocupação que os seus filhos pudessem fazer coisas erradas, né? E
ter consequências do pesar da mão de Deus. E ele não queria isso, ele queria que a sua família fosse muito abençoado para a glória de Deus. Mas é interessante, queridos, que quando nós continuamos a leitura do capítulo 1, nós vemos ser permitido por Deus Jó passar por muitas provações. E relata um fato interessante, ainda no capítulo 1, que Satanás, né, o inimigo das nossas almas, se apresenta diante de Deus e fala, né, da integridade. Deus fala, para Satanás da integridade de Jó. E Satanás fala, claro, né? Ele tem que dar graças a Deus. Ele é rico, ele é abençoado, ele tem família, ele tem tudo, né? Toca aí, né? Toca na vida dele, que eu quero ver se ele vai continuar sendo temente a Deus, sendo íntegro. E então diz a palavra que Deus faz essa permissão. E diz que Jó, irmãos, num dia só, né? Uma grande tragédia acontece na vida dele. Vão chegando mensageiros e dizendo, olha, os bois que estavam amarrados, né? E os jumentos que estavam pastando, vieram lá os sabeus e atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados. Eu fui o único que escapou e vim te contar. E assim, por consequência, né, os camelos foram roubados. E por fim, a casa onde estavam os seus filhos, caiu o teto, teve um desabamento. E todos os seus filhos morreram. E diz a palavra que ao ouvir isso, né, Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra em adoração a Deus e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tem que ter fé, né, irmãos? Eu não sei se eu ia ter essa fé, porque é tão difícil nós perdermos quem nós amamos. Uma pessoa. Imagine que num dia, além dos seus empregados, ele perdeu os seus 10 filhos. Foi sofrido, foi doído. Raspar a cabeça era um sinal também de humilhação. Aleluia, ele rasga suas vestes, está triste, está, né, angustiado. Mas diz aqui a palavra, queridos, que ele não blasfema. Diz o versículo 22 que ele não pecou e não culpou a Deus por coisa alguma. Pelo contrário, ele diz, olha, eu saí nu do ventre da minha mãe e não voltarei para ele. O Senhor me deu e o Senhor levou. Aleluia. Glória a Deus. E Jó então continua ali, né, se curando ali desse luto. Mas de repente, diz a palavra, continua no capítulo 2, que novamente o inimigo das nossas almas se apresenta diante de Deus, junto ali com os anjos, uma petulância, né? Aleluia! E o próprio Deus fala de novo para ele do servo Jó. E aí, ele faz uma revelação, né, Satanás, dizendo que um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a sua mão e fere a sua carne e seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Então, mais uma vez, Deus permite Jó ser provado. E agora, queridos, que ele já tinha perdido todos os seus bens materiais, ele seria provado no seu próprio corpo. Porque aí vem uma enfermidade. Deus permite que Satanás toque no corpo, mas, né, preserve a vida. E diz que ele sofre ali, queridos, né, de uma enfermidade terrível. Feridas da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó apanhava um caco de louça e se raspava com ele. Pensa que sofrimento, né? Uma carne enferma, com feridas, sentado entre cinzas,
E até a própria esposa não aguentou ver esse sofrimento, né? Diz a ele: você ainda vai manter a sua integridade, a sua fé em Deus? Você vai continuar crendo nesse Deus que está aí quase te matando, que tirou tudo de nós, que matou os nossos filhos? Só falta você morrer. Então amaldiçoa logo esse Deus e morre. Aleluia. Mas Jó, né? Aleluia, por isso que ele é considerado um dos homens mais pacientes. Ele responde a essa mulher porque ele entende que ela também está ferida de alma, amargurada, sofrendo com a perda de tudo que eles tinham perdido, queridos. Então, ele responde a ela: mulher, você fala como uma louca, como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Aleluia. Irmãos, e ali ele fica. A Bíblia não fala o quanto de tempo que é feita essa aprovação na vida de Jó. Mas diz que ele tinha alguns amigos, né? Ele era um homem da alta sociedade, tinha posses. Era um homem importante para a época. E diz que alguns amigos dele resolvem visitá-lo. Interessante que o Elifaz, né? Eu estava lendo um pouco sobre esse amigo, né? Que eu não sei se é bem amigo, né, irmãos? Porque tem amigo que, olha, melhor não ser, né? Não vir para perto, não. Ele era neto de Isaac, bisneto de Abraão. E era um homem considerado, assim, muito eloquente, com muita sabedoria. Mas diz que os amigos dele vieram, né? 3, então visitar, porque souberam de todas essas tragédias que aconteceram com ele. Diz que quando viram a distância, né, mal puderam reconhecer a Jó. Estava acabado, estava abatido. E começaram a chorar em alta voz. Rasgaram também as suas vestes com um sinal de tristeza. Colocaram cinzas nas suas cabeças. E depois os 3 se assentaram no chão com ele, irmãos, durante 7 dias e 7 noites. E ninguém disse uma só palavra. Aleluia. Imagine como é que estava o quê? O sofrimento de Jó, né? As pessoas que vieram consolá-lo não tinham palavra, porque estavam uma calamidade, uma tristeza, irmãos. Aleluia. Então Jó sofreu, com grande perda, devastação e doença física. E nós vamos olhando aí no livro de Jó, que ele começa a falar muitas coisas. Ele não peca contra Deus, mas ele murmura bastante, ele está muito triste. Por 34 vezes, né, ele faz reclamações a Deus. E alguns versículos, querido, vai mostrando, né, que ele realmente estava triste, que ele estava amargurado. Então veja algumas palavras de Jó. Por que eu não morri desde a madre? E em saindo do ventre não expirei? Jó 3:11. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Jó 3:26. A minha alma tem tédio da minha vida. Darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura em minha alma. Jó 10:1. Sabe o que aconteceu, meus queridos? Jó ficou com depressão. E o que é a depressão? A gente pode, tem muitas coisas que a gente pode pensar, mas eu trouxe aqui, um resumo. A depressão é um estado de sofrimento psíquico caracterizado por rebaixamento do humor. O que quer dizer isso, queridos? O adoecimento das nossas emoções. Nós vimos aí pelos versículos, Por que eu não morri? Por que eu nasci? Por que eu estou nessa terra? Por que Deus, não fez lá eu nem nascer, minha mãe ter tido um aborto, eu ter morrido? Porque ele estava em sofrimento das suas emoções, tristeza, angústia. Aleluia. E muitas vezes, querido, quando as nossas emoções estão adoecidas, podem aparecer alguns sintomas, Perda do prazer, a nossa energia pode diminuir. Às vezes você não consegue dormir, alterações do sono, indecisão,
diminuição da autoconfiança, pessimismo, ideias principalmente de culpa, desejo recorrente de morrer, entre outros sintomas. E muitas vezes, queridos, nessas situações de tristeza, de grande abatimento, nós podemos perguntar e achar, onde está Deus? Por que Deus permite o sofrimento, queridos? Mas nós temos aqui, segundo o livro de Jó, que não foi uma punição, foi uma provação, A gente vê aí, nós vimos todas as perdas dele. Então, ele era um homem rico, perdeu bens. Perder todos os seus filhos num único dia, irmãos. Nós lemos aqui no início que ele tinha 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres. Perdeu sua saúde, o capítulo 2, aí nos primeiros 10 capítulos fala sobre isso. Perdeu a sua elevada posição social, porque as pessoas o consideravam, infelizmente, é a mesma sociedade capitalista que nós vivemos hoje, Se você está bem, às vezes aparecem muitas pessoas para te ajudar, para te servir, mas às vezes você não está. E às vezes as pessoas que realmente não te amam, elas se afastam de você. Aleluia. Perdeu até a solidariedade religiosa da esposa. E sofreu críticas tremendamente injustas da parte dos amigos, porque os amigos ficaram 7 dias quietos. Depois, abriram a boca e lenha, nas costas de Jó. Aleluia. E aí a gente vai vendo, queridos, que ele mesmo continua escrevendo, como eu falei, tem muitos versículos amargurados da vida de Jó. E ele continua dizendo, por que a gente pode dizer que Jó, então, estava com depressão? Por causa das coisas que ele escreve. Olha aqui, Jó 6, versículo 13. Não sou capaz de me ajudar a mim mesmo, e não há ninguém que me socorra. O meu coração está cheio de amargura, 7:11. Detesto a vida, não quero mais viver. Minha vida não vale mais a pena. Agora já não tenho vontade de viver, o desespero tomou conta de mim. O meu coração está agitado e não descanso. Levo uma vida triste como um dia sem sol. Lá no capítulo 30, o versículo 27 e 28. Uma coisa interessante de nós pensarmos aqui, queridos, que Jó, ele teve muitos motivos, se nós pensarmos, porque a gente às vezes faz essa associação. Eu posso ficar doente se eu tiver um motivo. Se eu não tiver, eu não posso. É frescura, é falta de fé. E às vezes, irmãos, nós não temos um motivo específico. De repente abate, nossa vida, nossa alma, nós temos a nossa alma. Ela fica abatida, ela fica triste, como o salmista mesmo disse, minha alma, por que você está abatida dentro de mim? Espera em Deus. Aleluia. Davi lutava muito contra esse sentimento de abandono. E às vezes nós não temos um motivo específico, queridos, e porque pode ser uma coisa biológica, pode ser uma coisa química. Deus deu sabedoria aos médicos. E quando você é acometido de muitos sintomas como esse, choro constante, nós não falamos, mas uma coisa que acontece, por exemplo, é o choro constante, a tristeza, o emagrecimento, sem uma causa aparente. Você não está de dieta e você está emagrecendo. Aí alguma coisa está errada. Então é alguma parte química do teu corpo que não está bem. E às vezes, querido, você fazendo exame, você tomando uma medicação, rapidamente vai ter esse ajuste. As pessoas têm muito preconceito, contra o psiquiatra, mas eu sempre brinco. Psiquiatra é igual um oftalmo. Oftalmo é especialista nos olhos, Você não vai, por exemplo, num clínico, se você não está enxergando bem, você vai procurar um oftalmo. E o psiquiatra é um especialista na nossa mente. E às vezes, queridos, uma medicação, um tempo, rapidinho você vai sarar, você vai ficar bem, Aleluia. E tem um depoimento que eu trouxe aqui de um pastor bem interessante. É um pastor, tem
sua primeira letra, J, um pastor jubilado, protestante, presbiteriano. Ele conta o testemunho dele, algo muito bonito, que, primeiro, ele pensava que a depressão não atingia uma pessoa que processasse a fé. Se ele era cristão, jamais uma depressão podia alcançar um crente. Em segundo lugar, ele acreditava que o reconhecimento dessa doença em um crente demonstraria fraqueza ou falta de fé por parte de quem era acometido por ela. E muitas vezes nós pensamos assim, não é mesmo? Eu mesmo, anos atrás, eu pensava isso. Nossa, é falta de fé. Não é possível, né? Se a gente orar, se a gente buscar a Deus, a gente vai ser curado de todas as enfermidades. Mas nem sempre acontece isso. E esse pastor, ele teve uma experiência. Diz que o seu pai teve um AVC, quando ele era ainda jovem. Depois de 30 dias, o seu pai teve o segundo AVC, ficando acamado. Depois do segundo AVC, passou 40 dias, o seu pai faleceu. Diz que passado um tempo, semelhante ao que aconteceu com o pai, aconteceu a mesma coisa com o irmão dele. O irmão dele teve um AVC, depois de 30 dias teve o segundo. Após 40 dias, sabe o que aconteceu com o irmão dele? Morreu também, faleceu. E ele falou, nossa, meu Deus, tem misericórdia, orava pela família. Só que passado um tempo, alguns anos, disse que ele estava comemorando, queridos, o centenário do presbiterianismo no estado do Espírito Santo. Quando ele percebeu que ele estava tendo sintomas de AVC, formigamento, dor no peito, falou para a esposa, para o genro, estou passando mal. Levaram ele, socorreram, levaram para o hospital e realmente ele estava tendo um AVC. Recuperou, foi para casa. Olha o que aconteceu com ele. Passou 30 dias. O que aconteceu com ele? Segundo AVC. Teve um infarto. Aí pronto. Ele relata, irmãos, que ele ficou muito abalado. Diz que todos os dias vinha na mente dele que a mesma coisa que tinha acontecido com o pai, com o irmão, ia acontecer com ele. Que com 40 dias ele ia morrer. E ele começou a ficar em pânico, porque contava os dias, os minutos, orava desesperadamente para Deus. Ele diz aqui no seu testemunho, passei por momentos, experiências e lutas interiores, que só Deus é minha testemunha. Como disse antes, eu não aceitava que o crente, ainda mais um pastor como eu, pudesse ter ou passar por depressão. Assim emergi em meus conflitos, passando a ter crises de melancolia, solidão, dores internas que me levaram ao quadro clínico de depressão, a qual não tinha outra saída a não ser fazer o tratamento que faço até hoje. Depois do período de 40 dias, permaneci vivo e estou hoje pela graça de Deus. Amém? Ele não morreu como os seus outros irmãos. Mas ele ficou mal, porque era um pensamento recorrente. Nós falamos outro dia um pouquinho sobre ansiedade, quando nós estávamos na ministração dos relacionamentos. Queridos, e a depressão é algo sério. E às vezes nós pensamos assim porque nós somos ensinados, que se um crente tiver uma depressão, é porque ele não tem fé. Ele não busca Deus, ele não é fiel como o próprio testemunho deste pastor. E não é verdade. Nós todos estamos sujeitos a enfermidades, como outras, irmãos? Dores de cabeça, ter pressão alta, ter diabetes, todos nós podemos ter outros tipos de enfermidades. Então, nós não devemos, julgar os nossos irmãos, mas nós precisamos aprender com a palavra de Deus, como nós estamos vendo nessa noite. O livro de Jó começa dizendo que ele era um homem fiel e temente a Deus. Não fala que ele fazia só coisas más, ruins. Pelo contrário, ele se preocupava tanto que oferecia sacrifício pelos seus filhos. Vai que eles pecaram, eu já estou aqui
oferecendo a oferta. Então nós estamos passíveis, queridos. Aleluia. Tem um pensador que diz que as pessoas adoecem, né? Johnson, sofrem, se deprimem, às vezes morrem, porque são pessoas humanas. Aleluia. A doença, ela às vezes não tem só uma causa, queridas. Né? Pode ser várias causas, vários problemas. E todo ser humano é passível de sofrimento e enfermidades. Aleluia. Nós somos passíveis dessas enfermidades, como ter asma, prisão de ventres, outras enfermidades comuns. Aleluia. A diferença muitas vezes é a maneira que nós vamos enfrentar esse tipo de enfermidade. Aleluia. E eu queria compartilhar 2 momentos da minha vida que eu também tive depressão. Um primeiro momento foi a enfermidade do meu esposo, que muitos irmãos sabem. E aconteceu algumas coisas assim nesse período do adoecimento dele. Primeiro, Deus ter mostrado para mim que ia levá-lo 1 ano depois. Eu guardei isso para mim. Né? Eu falei, meu Deus, não posso falar para ninguém. Ele tinha caído, ele tinha quebrado o pé. Ele estava para fazer a cirurgia, estava muito complicado, demorado. E uma noite ali no hospital, passando com ele, eu lembro que eu entrei no banheiro e falei, meu Deus, só vai levar meu esposo, não é possível, né? E ele sentia muita dor, ele passava muito mal, ele já tinha um problema renal. E aí o Espírito Santo falou comigo, não vou levar agora, mas daqui a 1 ano. E ali eu guardei e fiquei, né? Então, os irmãos que caminham mais tempo conosco sabem que o pastor tinha passado muitos problemas, principalmente renal. Tinha sido transplantado, mas quando estava dando aquele ano, né? Eu falei, Jesus, e agora? Mas eu lutei com todas as minhas forças. Ele passou mal em fevereiro, né? Ele veio falecer em julho. Então, esses 5 meses, irmãos, foi uma briga dentro de mim, porque eu também tinha aprendido isso como Jó e seus amigos, que um cristão não pode sofrer, só sofre os maus, só sofre os ruins, né? Mas não é verdade, queridos. Às vezes, pessoas boas sofrem, pessoas boas morrem, por mais que isso doa em nós. E talvez o que me adoeceu na época foi isso, porque o pastor Benedito foi uma das melhores pessoas que eu conheci, né? Sem nenhuma hipocrisia. Ele era uma pessoa tranquila, calma, ele me ensinou muita coisa. Eu era meio bichinho do mato. E ele foi me ensinando, ele foi me mostrando. Eu nunca vi ele blasfemar, xingar as pessoas, nem no templo lá que nós saímos da maravilha, né? Que eu fiquei muito brava, né? Ele falou, deixa, Esther, né? Deus é justiça, Deus vai cuidar de cada um deles. Então, quando eu via ele sofrendo, e tem alguns irmãos que nos acompanharam no hospital, foi muito sofrimento, né? Fez cirurgia, abriu aquela cirurgia, ficou meses com aquele buraco aberto, todo o abdômen. As feridas de estar acamada, as hemorragias. Irmãos, muito sofrimento. Então, isso vinha um conflito na minha fé. Como é que um homem bom, um homem de Deus sofre? Aleluia. Mas nós vamos sofrer. A palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições. Mas nós precisamos ter bom ânimo. E foi muito difícil. Confesso a vocês que foi um processo muito difícil. Nessa época eu recorri à terapia, eu já estava quase para terminar a psicologia, né? E foi a melhor coisa que eu fiz, a terapia me ajudou. No fundo do meu coração eu sabia que Deus ia levar, mas eu lutei contra tudo, né? Levei pastores, fizemos campanha no hospital, cantava todo dia, orava todo dia. Ali por ele, a igreja orando, né? Até que Deus falou, olha, amém. E eu lembro que eu cheguei aqui numa semana de Santa Ceia e falei, irmãos, eu quero que vocês orem diferente agora. Eu quero que vocês orem para que Deus faça a sua vontade. Parei de lutar contra Deus. E passado 10 dias, Deus recolheu o pastor, né? Então é difícil, queridos. Hoje eu posso falar sem sofrer, mas eu lembro que logo no começo foi uma dor muito horrível. Né? Mas a terapia me ajudou, porque a terapia não é algo mágico.
Mas você tem a oportunidade de chorar, de falar dos seus problemas para uma pessoa que não está ali para te julgar. Ela está ali para te ajudar, ela está ali para te ouvir. E eu tive que superar isso dentro de mim, né? Que os bons, queridos, também sofrem. Aleluia. Porque nós estamos nessa terra que há sofrimento, que há pecado, que há iniquidade. E outra morte que me fez muito mal foi a morte da minha mãe. Eu acho que eu nunca falei sobre isso, mas hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês. Que foi algo muito ruim também. Porque a minha mãe morreu sozinha em casa, né? Minha mãe era uma pessoa assim muito independente. Ela já estava de idade. E a nossa família vivia um dilema. Você vai internar uma pessoa assim lúcida, né? Porque assim, ela não queria morar com os filhos. Ela vinha para minha casa, né? Todas as vezes que passava mal, era eu que acudia minha mãe, era eu que levava para o hospital, né? Internava. Então você acha que isso vai acontecer, né? Mas às vezes não acontece do jeito que você imagina. E por fim, ela tinha aceitado, né? Morar de novo com a minha irmã. Ela tinha morado um tempo, por fim ela tinha aceitado, porque minha mãe gostava de tudo do jeito dela, tinha as plantas, tinha os cachorros, né? E hoje eu vejo que eu sou tão parecida com a minha mãe. Eu falo, meu Deus, tenho a chance de morrer sozinha também, né? Logo, se Deus quiser, o Lucas vai casar, amém? Aleluia, né? E glória a Deus, irmãos, pela vida do Lucas, mas foi horrível. Porque você imagina assim, minha mãe vai passar mal um dia e vai me ligar. Eu lembro que até um dia eu e o Felipe conversamos. Ele falou, mãe, você tem que tirar a avó da casa dela e trazer para a sua. Mas ela não queria, irmãos. Como é que eu ia fazer? Minha mãe era totalmente independente, era uma velhinha, e as irmãs que lembram dela, né? Adorava fazer crochê, bordar, pintar, um monte de revista, um monte de coisa. Era a vida dela. E quando ela faleceu, né, foi horrível, foi uma dor muito grande. A dor de ter perdido a minha mãe, porque a mãe, né, a gente sente, e a dor dela ter morrido sozinha. Só que assim, o que me consolou, queridos, foi saber que ela viveu a vida do jeito que ela queria viver, né? Ela gostava de viver daquele jeito, e uma tia minha, a irmã dela, um pouquinho mais nova, né, no dia que ela faleceu, a gente conversando, e ela falou, Esther, sua mãe gostava de viver assim. Minha tia ainda falou assim, olha, como eu gostaria de ter sido igual a Dorinha. Feito tudo que ela fez, ela viajava, ela saía, ia para os acampamentos. Ela foi feliz. Isso foi consolando, irmãos, mas é difícil, né? Porque você enfrenta o seu próprio julgamento. Nossa, eu sou uma filha horrível. Eu cheguei a ouvir, irmãos, de pessoas falar assim, nossa, ela não cuidou da mãe, quanto vai cuidar de uma igreja? Mas amém. Tem coisas que a gente não pode voltar atrás, né? Hoje, talvez eu faria diferente. Não sei. Mas foi o destino que Deus preparou, né? E hoje vivo sem culpa, mas foi muito difícil para mim enfrentar essa perda. E num momento de perda, eu acredito que todos aqui já perderam pessoas importantes ou tiveram momentos de sofrimento. Todos aqui já sofreram? Sim, né? Todos nós sofremos, talvez com maior intensidade ou menor. E a gente quer, no meio do sofrimento, achar uma justificação. Meu Deus, se eu pudesse voltar. Mas a gente nunca pode voltar no passado. Por isso hoje é o dia de nós fazermos coisas boas, queridos. E às vezes a gente não entende que se Deus é amor, por que Ele permite o sofrimento humano? Né? Jó era um homem que agradava a Deus, mas passa por um momento de sofrimento. E ele nunca aceitou que o sofrimento tivesse alguma relação com seus pecados. Por quê? Jó sabia que ele não tinha feito nada errado. E esse assunto, irmãos, é inesgotável, polêmico, né? Por que Deus, sendo bom, permite o sofrimento na vida das pessoas? Porque em tudo Deus tem um propósito. Amém? E nós precisamos entender isso. Às vezes Deus quer nos corrigir. Ele pode usar uma enfermidade, uma luta, uma prova para nos corrigir, sim.
Às vezes Deus quer nos aproximar mais dele, mais da sua vontade. Porque o sofrimento nos faz refletir mais do que nos momentos de alegria. Quando estamos alegres, nós estamos somente curtindo a vida. Mas quando nós estamos sofrendo e chorando, nós buscamos mais a presença de Deus. Às vezes, Deus quer nos ensinar algo, quer nos tratar e mostrar que Ele é Deus nas nossas vidas. Aleluia. E Ele sabe de todas as coisas. Podemos aprender com Jó como viver em tempos de sofrimento, né? Sem negar a fé, irmãos. O mais importante é isso, você sofrer e não negar a fé, não negar a Deus dentro do seu coração. Ainda que a sua emoção no momento fique misturada, meu Deus, não, mas eu não vou negar a Deus. Aleluia. Eu não sei se vocês ouviram essa semana, queria pôr uma foto de um pastor. Vocês viram aí nas redes sociais um pastor jovem, pastor Andrei, 30 anos, pastor de uma grande cidade nos Estados Unidos. Queria que pusesse a outra foto. Casado, pai de 3 filhos, que tirou a sua vida nessa semana que passou. Diz que ele lutava contra uma depressão e uma ansiedade. E era um homem de fé, era um homem de Deus. Diz que um professor bem sucedido, jovem, né, irmãos? Bonito, com uma família. E a gente não sabe, às vezes, o momento da aflição, da angústia que a pessoa estava passando ali. E é muito triste. E eu quero dizer mais uma vez para vocês, nós aqui somos uma comunidade, amém? Nós somos irmãos em Cristo porque nós professamos a mesma fé, que Deus é nosso Pai, que Deus nos amou e enviou Jesus Cristo por amor na cruz do Calvário, que nós somos falhos, que nós erramos, que nós somos pecadores, ainda que remidos pela graça de Deus. O que faz uma pessoa tirar a vida, queridos, é a aflição de alma, é o adoecimento diante, talvez, de esconder diante da sociedade, que eu sou falho, que eu sou fraco. Aleluia! E nós somos, irmãos, nós somos falhos. Eu sou falha, eu sou fraca, eu sou pequena diante de Deus. E muitas vezes nós tentamos ser super homens, super mulheres, né? Só alegria, só sorriso, quando o nosso coração está triste. Aleluia, nossa alma está angustiada. Aleluia. Eu quero dizer que há esperança para todos nós. Amém? Ainda que hoje você esteja sofrendo, pode ser que tenha alguém aqui nos ouvindo que está lutando contra uma depressão. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para caminhar juntos e orar com você. Aleluia, não chegue, né, no seu ápice de sofrimento e de tristeza. Ainda há esperança. Aleluia. Nós queremos te ajudar, nós queremos caminhar junto. Porque é horrível, irmãos, é ver uma vida assim, é algo que choca. Quando eu leio uma notícia assim, e infelizmente do ano passado para cá, muitos pastores tiraram suas vidas. Homens de Deus, aleluia, que não aguentaram muitas vezes a pressão, não suportou. Nós não vamos entrar no mérito do julgamento, porque eu creio que Deus é que julga cada pessoa, né? Mas é muito triste saber isso. Mas chega de notícias ruins, amém? Glória a Deus. O que nós podemos aprender com a história de Jó para recarregar as nossas baterias? Primeiro, anote aí, o deserto não é lugar de morada, mas de passagem. Glória a Deus, né, irmãos? Deserto não é para ninguém ficar morando lá, não. Aleluia, é só para você passar. O deserto, ele tem tempo para começar e para terminar. Aleluia. A
palavra de Deus nos diz no Salmo 30, versículo de número 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. A prova que você está passando não é para sempre. Tem provas, irmãos, que nos angustiam, que nos adoecem. Às vezes você não vai ficar com depressão, mas você pode, por exemplo, cair seus cabelos, que você fica tão desesperado. Eu conheci uma moça esses dias, que ela teve uma angústia muito grande, irmãos. Diz que num mês caiu todos os pelos do corpo. Cabeça, sobrancelha, todos. E nunca mais nasceu. E é uma moça jovem, Mas nós aqui temos a esperança em Deus, amém? Aleluia, que o choro, a tristeza, a angústia pode durar uma noite, mas a alegria de Deus virá. Aleluia, a prova, nós cantávamos uma canção, irmãos? A luta vem e passa, não desanima não, porque quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Deus, Ele manda a luta, mas Ele manda o escape. Aleluia, diz a palavra que Ele abre a ferida, mas Ele também a seca. Glória a Deus. Se você está no momento de luta, de provação, saiba que ela vai terminar um dia. Amém. Ainda que vai vir outra, mas essa daí não vai te matar, não vai te levar para a cova. Aleluia. 2. Viva o perdão incondicional de Deus. Incondicional de Deus. Às vezes nós erramos. Sempre, irmãos? Fazemos coisas erradas, mas olha que lindo esse versículo de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Às vezes nós ficamos deprimidos porque nós fizemos alguma coisa errada e nós sentimos culpa pela situação. Aleluia. O que temos que fazer, segundo a palavra de Deus? Confessar o nosso pecado, pedir perdão a Deus e não fazermos mais. Aleluia. Este é o sinal do arrependimento verdadeiro. Quando eu abandono, quando eu deixo de fazer aquilo que eu sei que me afasta de Deus. E se nosso pecado, queridos, for contra alguém, os passos são os mesmos, Se arrepender, pedir perdão a Deus e vai ao próximo, Às vezes, queridos, nós vamos precisar reparar o erro. E sabe o que acontece quando nós reparamos o erro? Aleluia, nós vamos ter paz de coração. Aleluia, porque a culpa, irmãos, é um fator de adoecimento. E nós precisamos ter paz. Aleluia, glória a Deus. Tem um versículo no livro de Hebreus 8:12 que diz: é possível que ainda reste a memória da culpa para o cristão e que a culpa venha penalizá-lo pelos erros e pecados cometidos. Mas sempre bom lembrar, diante de Deus, toda dívida já foi apagada, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Glória a Deus. Hebreus 8:12, irmãos, quando nós confessamos os nossos pecados, Deus nos perdoa. Amém? Glória a Deus, e nós precisamos crer e acreditar nisso, em nome de Jesus. 3. Cuide de si mesmo. Aleluia. Precisa cuidar de você. A gente precisa ficar bem, irmãos? Nós comentamos outro dia, até lá naquela ministração também das amizades, que o nosso corpo saudável, a gente tem energia para manter relacionamentos saudáveis. E cuidar de nós mesmos, queridos, faz parte. Olha o que diz Efésios 5:29 e 30. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Uau! Temos que cuidar bem, Aleluia! E como é que a gente cuida bem do nosso corpo? Alimentação saudável, equilibrada,
prática de exercícios físicos. Como nós falamos um pouco sobre depressão nessa noite, queridos, a prática de exercício físico, ela é fundamental para alguém que às vezes anda deprimido. Por quê? O exercício físico libera um hormônio chamado endorfina, que já vai melhorando, né? Aleluia, o nosso humor, a nossa disposição. E ele ajuda a aumentar também, né, outro hormônio, a serotonina, né? Então, eu sei que quando a gente não está bem, né, a gente não tem vontade de fazer nada. Eu não estou bem, mas vai fazendo uma coisinha de cada vez, né? Dá uma voltinha no quarteirão, vai lá na pracinha. Toma sol. Vocês sabiam, gente, que o sol, né, é um fortificante natural que Deus deixou para nós? Além dele ser, né, rico em vitamina D, ele também estimula a liberação dos hormônios que são produzidos pela suprarrenal, né? Que são o quê? Os nossos mediadores químicos cerebrais. E aí a gente vai melhorando também, né? E outras substâncias como a melatonina, né, que são importantes para os nossos neurohormônios. Toma sol, vai te ajudar. É tão bom, né? Porque o sol também inspira. Claro que você não vai ficar, né, nesse calorão lá, mas pega um horário bom, sol da manhã, senta, fica uns 15 minutos, dá uma caminhadinha, sobe e desce uma escada, comece a se estimular, cuidar do seu corpo. Nós temos o templo do Espírito Santo. Procure dormir bem, né? Se tiver tudo bem, faça exames médicos de vez em quando, faça um check-up se possível. E se não tiver, procure um médico. A Bíblia diz que os são não precisam de médico, mas sim os doentes, né? Não é pecado procurar médico não, irmãos. Aleluia. Cuide da sua vida espiritual, oração, leitura bíblica, participar de um pequeno grupo como a gente viu aqui, né? Você não estará sozinho, estará alguém te ajudando. Participar das celebrações, como você está fazendo hoje. Tudo isso vai te fortalecer. Glória a Deus. 4. Ocupe a mente com coisas boas. Muito bom isso, viu? Tira o foco do negativo lá. Olha o que diz a palavra. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Aleluia. A palavra de Deus está cheia, irmãos, de exemplos de homens e mulheres que tiveram muitos problemas como nós, que enfrentaram a morte, que enfrentaram, né, a separação, que enfrentaram percas materiais. Coisas horríveis aconteceram, mas eles guardaram a fé e permaneceram firmes em Deus. Muitas vezes, irmãos, a nossa atenção está fixa em experiências dolorosas do passado, sonhos que não foram alcançados, até o medo do futuro. Precisamos manter a esperança mesmo no caos. Aleluia. Esse versículo aqui de Lamentações 3:21 foi Jeremias que escreveu, né? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ele escreveu isso, irmãos, estando no cativeiro. E esse foi o versículo 21. Mas olha que interessante e lindo também o versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aleluia. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Se apegue na palavra de Deus. Tá ruim hoje, mas amanhã vai melhorar. Vamos ter fé, vamos ter esperança. Aleluia. Estou quase acabando. Olha o 5 aí, você vai anotar. Apesar das circunstâncias, mantenha a fé. Tenha fé. Aleluia. Foi isso que ajudou os jovens a ser, queridos. Não foi fácil a luta e a aprovação. Mas Jó pôde declarar, né? Lá no capítulo 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Glória a Deus. Ele estava no meio
do sofrimento, da tribulação, né? Perdeu tudo, irmãos, bens materiais, filhos, falsos amigos, prestígio diante dos homens, mas ele guardou a fé. E, irmãos, interessante que a gente pensar que, né, essa fé ajudou Jó a vencer, porque o que ele esperava aqui, quando ele declara que eu sei que o meu Redentor vive, aconteceu. Aleluia, diz a palavra no final do livro de Jó, Jó capítulo 42, a partir do versículo 12, que Deus restituiu a tudo que Jó tinha, aleluia, em dobro, aleluia, e foi algo maravilhoso, né? Ele tinha muitos camelos, olha, no começo ele tinha 7.000 ovelhas, ele terminou com 14.000 ovelhas, 500 juntas de boi, foi dobrado, 1.000 juntas de boi, 3.000 camelos, terminou com 6.000 camelos e 1.000 jumentos. A restituição diferente na vida de Jó foi aos filhos. Vocês lembram quantos filhos Jó tinha perdido? 10. Se você termina lendo o capítulo 42 de Jó, quantos filhos ele tem também no final? 10. Você fala, mas se Deus restituir, não tinha que ser 20? Sabe por que continua sendo 10, queridos? Porque os 10 primeiros eram também servos de Deus. Ainda que eles morreram, eles tiveram salvação. Então, Deus não precisou dar 20 filhos, porque os 10 já estavam com Deus. Amém? Aleluia! E Deus deu a mesma proporção, né? 7 homens e 3 mulheres. Aleluia! Diz que as mulheres eram lindíssimas, né? As mulheres mais bonitas da época. Glória a Deus. E para terminar, anote aí. Tenha um encontro real com Deus. Aleluia. Tenha um encontro real com Deus. É muito lindo o capítulo 42, que diz, né? Primeiro lá no capítulo 38, depois dos amigos, né? Falarem muitas coisas más contra a vida de Jó no final. E ele, né, já está quase aceitando aquela ideia, porque eles falam de Deus, falam muitas coisas em nome de Deus. E o próprio Deus aparece para falar com Jó. E começa a dizer muitas coisas para ele, né? Olha, Jó, onde é que você estava quando eu fundei o mundo? Né? Quando eu fiz os animais, quando eu fiz as montanhas. Então Jó também aprende muitas coisas com Deus. É uma oração, ele faz então no capítulo 42. E ele diz, olha que lindo, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia, ele está dizendo, eu só ouvia falar de Deus, mas agora eu estou andando com Deus. Aleluia, eu conheço Deus. Aleluia, eu conheço que Ele é Deus poderoso, que fez todas as coisas. E todo o poder está nas suas mãos. Muitas vezes, irmãos, a nossa prova é somente para nos aproximar de Deus. Porque às vezes a gente ouve, aleluia, acha que conhece Deus, mas é no meio da luta, é no meio da provação que Deus vai se revelar. E Jó aprendeu com isso. Aleluia, aleluia. Ele responde, Senhor, sei que Tu podes fazer todas as coisas, nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Deus falando de Jó, irmãos. Certo é que falei das coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute, eu falarei. Vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Glória a Deus.
Irmãos, que nós possamos diminuir, que nós possamos reconhecer que Deus é Deus e que Ele tem poder, irmãos, de mudar qualquer que seja a circunstância que você esteja vivendo. Se a sua bateria está fraca, se você acha, meu Deus, essa prova nunca vai passar, ela vai, em nome de Jesus, porque o deserto não é lugar de morada, mas sim de passagem. Se você está passando um momento de provações e até perdas como Jó, eu quero terminar essa mensagem dizendo que o Senhor está perto de ti. Aleluia! Salmo 34, 18 diz: perto está o Senhor dos que o têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Aleluia! A maior verdade é essa, irmãos, que nós temos um Salvador, Jesus, que compreende a nossa dor, que sabe as nossas fraquezas e mágoas, e estende a mão com compaixão e esperança. Ele é curador, restaurador, redentor, como diz Jó. Aleluia, eu sei que o meu Redentor vive. E amigo, Ele está perto de você. Aleluia, ainda que nós, irmãos, estivemos no vale da sombra da morte, o Senhor disse estar conosco, e a sua vara e o seu cajado vai nos consolar. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso ajudador. Nunca esqueça disso. Ainda que pessoas te acusem, ainda que apareçam amigos falsos, como foram os amigos de Jó, que não vieram para consolar, mas para condenar, saiba que o Senhor te ama e Ele tem um projeto especial para a tua vida. Deus tem um propósito muito especial para você. Amém? Glória a Deus. Eu quero cantar uma canção e depois nós vamos orar juntos. Glória a Deus. Aleluia. Deus nos ama. Aleluia. Glória a Deus. E nós temos a esperança, irmãos, que nós vamos viver todas as promessas de Deus. Amém? Deus tem te feito promessas? Amém? Creia que Ele, na hora certa, no momento certo, Ele vai cumprir. Ele vai abrir portas. Eu vejo pela fé aqui, irmãos, portas sendo abertas nessa noite. Aleluia, pessoas que têm sofrido e que sofrido calado, sofrido muitas vezes com vergonha, se sente humilhado, se sente triste, mas o Senhor está te vendo. Perto está o Senhor. Aleluia. Daqueles que têm o coração contrito. E o Senhor, Ele vai te responder e vai cuidar de ti. Aleluia. Glória a Deus. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Só parece, viu? Vai chegar. Parece Aleluia. mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ter suas bênçãos sobre os meus. Aquele que começou começou a boa obra em minha vida. Ele é fiel. É fiel, Ele é fiel. Não descansará. Não desistirá de você. Não Aleluia. desistirá enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Eu quero te convidar a ficar de pé e cantarmos mais uma vez essa canção.
Mas declare com fé. Aleluia, aleluia. A sua bênção está chegando em nome de Jesus.